Fala galera, tranquilo? Estamos aqui mais uma vez de volta para dar continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor. Para quem está nos assistindo pela manhã, um bom dia. Para quem está à tarde, boa tarde. Sem esquecer da galera da madrugada. Vamos lá, estamos juntos. Na nossa última aula, a gente começou a trabalhar como interpretar o Código de Defesa do Consumidor. Entendemos como situar o Código de Defesa do Consumidor dentro do ordenamento jurídico e como que o Código de Defesa do Consumidor se coloca dentro do ordenamento jurídico, ou seja, qual é o status que o Código de Defesa do Consumidor tem dentro do ordenamento jurídico. Chegamos à conclusão que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma especial em razão da pessoa. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma eminentemente principiológica. O Código de Defesa do Consumidor, como visto, que inaugurou um verdadeiro microsistema de proteção e defesa do sujeito que é presumidamente vulnerável, que é o nosso consumidor. Ficou também claro na nossa última aula que, em razão desta peculiaridade, ou seja, de visar o Código de Defesa do Consumidor restabelecer o equilíbrio na relação jurídica de consumo, que esse mandamento constitucional, que esse Código de Defesa do Consumidor só tem aplicação em benefício do sujeito vulnerável, ou seja, somente o consumidor assim classificado pode se valer dessa malha protetiva prevista aqui na Lei 8.078 de 90. Mais uma vez lembrando que a proteção do consumidor não se esgota no Código de Defesa do Consumidor, haja vista aquela já destacada teoria do diálogo das fontes. Partindo dessa premissa que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica quando eu tenho, de um lado, um fornecedor, pessoa presumidamente mais forte, e do outro lado, um consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, pessoa presumidamente mais fraca, ou seja, só posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando eu estiver diante de uma verdadeira relação jurídica de consumo. Imprescindível se faz, portanto, conhecer os elementos da relação jurídica de consumo. Ou seja, é imprescindível se faz conhecer quando estamos diante de uma relação jurídica de consumo. Do contrário, o Código de Defesa do Consumidor não terá aplicação. Não terá aplicação, pois a relação será regida pelo Código Civil ou por qualquer outra lei especial em razão da matéria, que parte da premissa estar tratando de pessoas em tese iguais, que não é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que, como colocado, parte da premissa justamente inversa. Ou seja, que a relação jurídica de consumo é uma relação jurídica que já nasce desequilibrada. E tudo aquilo que consta no Código de Defesa do Consumidor a título de proteção do vulnerável visa justamente restabelecer esse equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor. Então vamos, a partir de agora, estudar quando nós iremos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma eminentemente principiológica, não traz uma linha sequer sobre o contrato de seguro, não traz uma linha sequer sobre o contrato de transporte. Daí a importância de eu saber quando eu estarei diante de uma relação jurídica de consumo, independente da matéria ali deduzida, independentemente do direito material ali deduzido, da natureza do direito material ali deduzido, seja seguro, seja incorporação imobiliária, seja transporte, isso pouco importa. O que importa é saber se encontram presentes os elementos da relação jurídica de consumo, se encontra presente de um lado o fornecedor e de outro lado o consumidor. Então é exatamente isso que nós vamos estudar a partir de agora, os elementos da relação jurídica de consumo. Quando eu falo em elementos da relação jurídica de consumo, o que eu estou buscando saber é quais são os elementos que formam, que estruturam essa minha relação jurídica. De um lado, pessoal, eu tenho os elementos objetivos. Ou seja, qual é o objeto de uma relação jurídica de consumo? Do outro lado, eu tenho os elementos subjetivos. Ou seja, quem são os sujeitos, quem são os atores da minha relação jurídica de consumo. Quando eu falo em elementos objetivos, quais são
esses elementos objetivos da relação jurídica de consumo, meus amigos? Eu tenho, de um lado, os produtos e serviços. Produtos e serviços. Do outro lado, no que concerne aos elementos subjetivos, eu tenho o fornecedor, o consumidor. E eu tenho o consumidor. Esse consumidor, ele pode ser consumidor chamado de consumidor direto, cujo conceito você encontra lá no seu artigo 2º do Código, e esse consumidor também pode ser por equiparação. Esse consumidor por equiparação você encontra no artigo 2º, parágrafo único, você encontra no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor e encontra também no seu artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Já o conceito de fornecedor, você encontra no seu artigo 3º. Então, eu tenho consumidor direto e eu tenho consumidor por equiparação. Por outro lado, o conceito de produto também está lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, e serviço também está lá no seu artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Modernamente, meus amigos, também se fala em fornecedor direto e fornecedor por equiparação. Agora, cuidado, esse conceito de fornecedor por equiparação ainda é um conceito muito novo, ainda é um conceito que carece de aprofundamento doutrinário, ainda é um conceito que a jurisprudência pouco a pouco vem começando a se utilizar. O conceito de fornecedor por equiparação foi criado pelo professor Leonardo Bessa, referência em direito do consumidor. Esse conceito de fornecedor por equiparação visa ampliar o leque de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, qualificando determinadas pessoas jurídicas que, apesar de não prestarem serviços no bojo de uma relação jurídica de consumo, a sua atividade passa ao lado da relação jurídica de consumo. A sua atividade, portanto, ela é dependente de uma relação jurídica de consumo. O grande exemplo hoje, trazido pela doutrina e pela jurisprudência de fornecedor por equiparação, são os bancos de dados, que estão regulamentados lá no artigo 43 do nosso código. No caso do artigo 43, os bancos de dados negativos, CDL, Serasa e todas essas entidades que buscam negativar, que possuem cadastros restritivos dos consumidores. Repare, qual é a natureza jurídica desses bancos de dados? Eles desenvolvem alguma atividade no mercado de consumo? Eles prestam algum tipo de serviço, comercializam algum tipo de produto ao consumidor?
Não, o que eles fazem é desenvolver determinada atividade em benefício dos fornecedores e essa atividade ela é dependente de uma relação jurídica de consumo. Ela, apesar de passar ao lado de uma relação jurídica de consumo, a sua atividade depende da existência de uma relação jurídica de consumo. Não por outra razão, o professor Leonardo Bessa e a jurisprudência qualifica tais entidades como fornecedores por equiparação. Então é um conceito novo que a gente tem que estar atento como será a evolução desse conceito. Então vamos trabalhar agora, meus amigos, esses elementos objetivos e os elementos subjetivos. Vamos começar com os elementos objetivos, produtos e serviços. Vamos ver qual é o conceito de produto e serviço trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então diz lá no parágrafo 1º do artigo 3º que produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então repare que quanto ao conceito de produto, eu não tenho maiores complexidades. Basta que seja algo passível de ser comercializado no mercado de consumo. Seja um bem corpóreo ou incorpóreo, seja um bem material ou imaterial, lazer, entretenimento, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de bem que seja passível de ser comercializado no mercado de consumo é caracterizado como produto para fins de qualificação de uma relação jurídica de consumo. Então, quanto ao elemento produto, eu não tenho maiores complexidades. Com relação ao serviço, diz o parágrafo 2º, que o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Grifem essa expressão desde logo, meus amigos, que serviço é atividade. Quando eu penso na expressão atividade, automaticamente eu penso em habitualidade. Ou seja, não basta um ato único e isolado, e sim o desenvolvimento de uma atividade, um conjunto de atos voltados a um determinado fim específico. Não necessariamente o lucro, pois a gente vai ver que o conceito de fornecedor não passa pela busca do lucro. Tanto que entidades sem fins lucrativos, que entidades filantrópicas, podem ser consideradas fornecedores sem problema nenhum, desde que comercializem produtos ou desde que prestem serviços, desde que, voltando para o nosso dispositivo legal, desenvolvam atividade no mercado de consumo mediante remuneração. Mais uma vez, pessoal, grifem essa expressão mediante remuneração. Eu só posso falar validamente em serviço para fins de relação jurídica de consumo quando o serviço é prestado de maneira remunerada. Essa remuneração não necessariamente significa dizer pagamento em pecúnia. Essa remuneração, meus amigos, ela pode ser uma remuneração direta ou uma remuneração indireta. Eu falo em remuneração direta quando o fornecedor recebe em pecúnia em razão da prestação do serviço prestado. Já a remuneração indireta é algum tipo de benefício, é algum tipo de vantagem econômica que o fornecedor recebe, não é necessariamente pagamento em pecúnia. Daí a doutrina dividir entre serviços puramente gratuitos, ou seja, aqueles onde não há nenhum tipo de benefício à pessoa do fornecedor, e serviços aparentemente gratuitos, onde, apesar de não existir pagamento propriamente dito, o fornecedor ofere, a partir da prestação daquele serviço, algum tipo de vantagem. De qualquer maneira, necessário se faz que haja remuneração, seja remuneração direta ou remuneração indireta. Dentro desse contexto, meus amigos, da necessidade do serviço ser remunerado, importante desde logo ter em mente a regra do artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz para a gente o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 3º,
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Ou seja, toda vez que o consumidor tem um serviço prestado ou recebe algum tipo de produto sem prévia solicitação, essa conduta ela é considerada uma conduta abusiva. E a consequência daí decorrente está lá no parágrafo único do seu artigo 39, qual seja a não necessidade de pagamento. Ou seja, produtos e serviços prestados de maneira gratuita, produtos e serviços prestados sem a prévia solicitação do consumidor, considera-se produtos e serviços prestados de maneira gratuita, inexistindo obrigação de pagamento. Beleza? Mas esse artigo 39 a gente vai aprofundar no momento oportuno. Por ora, é importante eu ter em mente que eu só falo em serviço propriamente dito quando houver remuneração, quando aquele serviço for prestado de maneira remunerada, ou como diz a lei, mediante remuneração. Mediante remuneração. Aqui, essa questão da remuneração, ela é muito interessante lá no contrato de transporte. Não necessariamente numa relação jurídica de consumo, mas apenas para exemplificar essa situação. Pense na questão do carona. Aquele que pega uma carona com um amigo ou com um colega. A carona totalmente desinteressada, portanto, uma carona prestada de forma gratuita, sem remuneração, de maneira puramente gratuita, não é considerado contrato de transporte, o que significa dizer que a relação jurídica a partir dali não será regida pelas regras inerentes ao contrato de transporte, em especial no que concerne a responsabilidade objetiva do transportador. Ao passo que, quando eu presto carona aparentemente gratuita, como por exemplo, você me dá uma carona, eu te dou uma carona, paro no posto de gasolina, opa, me ajuda aqui a encher o tanque, te ajudo. A carona deixou de ser gratuita. Aquela carona, ela é aparentemente gratuita. Ela possui uma remuneração indireta, razão pela qual será considerado contrato de transporte, o que significa dizer que a responsabilidade daquele que presta carona, daquele que presta o transporte, será de natureza objetiva. Então aqui é a mesma lógica, serviço gratuito e serviço aparentemente gratuito. O fato é que eu tenho que ter remuneração, seja remuneração direta mediante pagamento ou remuneração indireta quando o fornecedor recebe qualquer tipo de vantagem em razão da prestação daquele serviço. Então esse é o conceito de serviço e produto para fins de caracterização de uma relação jurídica de consumo. Vamos agora trabalhar os elementos subjetivos. Primeiro vamos começar com o elemento subjetivo fornecedor, cujo conceito está lá no seu artigo 3º do Código. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Repare, serviço público também é considerado serviço para fins de qualificação de relação jurídica de consumo. Não por outra razão, eu tenho a regra do artigo 22 do Código que diz o seguinte, olha lá, artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Não tem problema nenhum de eu ter o poder público como fornecedor. Agora, eu só posso falar no poder público como fornecedor quando ele é remunerado em razão do serviço que ele efetivamente presta. Repare, quando há um confronto direto entre aquilo que eu pago e aquilo que eu recebo. O que significa dizer que certos serviços que são remunerados através de impostos, onde não há a vinculação entre o serviço prestado e o valor pago, não há que se falar em relação jurídica de consumo, ou seja, será uma relação regida pelo direito público administrativo e não pelo direito do
consumidor. Então, quando a remuneração se der através de tarifa ou preço público, ou seja, que eu consigo vincular o pagamento à prestação do serviço, eu posso considerar o fornecedor como, o poder público como um verdadeiro fornecedor. Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Então, repare, pessoa física também pode ser considerado fornecedor sem problema nenhum, o que traz uma certa complexidade para o nosso tema, porque num determinado contexto, numa determinada relação jurídica, eu, pessoa física, posso ser, de um lado, fornecedor e, ao mesmo tempo, consumidor. Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, como, por exemplo, o camelô. O camelô pode ser considerado fornecedor? Pode, camelô é ente despersonalizado. Então, pode, sem problema nenhum, ser considerado fornecedor. O que significa dizer que toda vez que eu me dirijo a um camelô e adquiro qualquer tipo de produto, entra em cena, desde logo, o Código de Defesa do Consumidor, a regular aquela relação jurídica de consumo. E aí vem a parte final, que desenvolvam atividades. Mais uma vez a expressão atividade. Eu só posso falar em fornecedor para aquelas pessoas, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvam certa atividade. Ou seja, mais uma vez me vem à mente a questão da habitualidade. Aquele que pratica um ato único, isolado, não é considerado fornecedor. Então, se eu pego meu carro usado e vendo, exerço um contrato, firmo um contrato de compra e venda, eu não sou fornecedor, apesar de estar ali realizando a comercialização de um produto. Agora, se eu sou uma pessoa física que, ainda que na informalidade, pois aqui não há necessidade de se ter aquela organização, tal como se tem lá no direito empresarial para a qualificação do empresário. Então, se eu sou uma pessoa física que trabalha na informalidade e eu tenho por atividade a compra e venda de veículos usados, eu sou considerado fornecedor, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, eu tenho que desenvolver o quê? Uma atividade e não apenas um ato único e isolado. Eu tenho que ter habitualidade no desenvolver de determinada atividade. Que atividades são essas? São as atividades exemplificativamente listadas aqui no artigo 3º. Vamos lá, que desenvolva atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização ou prestação de serviços. Beleza? Então, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolvem tais atividades. Beleza? E o conceito de consumidor, pessoal? Onde é que está o conceito de consumidor? Está lá no nosso artigo 2º. Está lá no nosso artigo 2º, que diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aí que vem a grande dificuldade. O que é consumidor? O que é consumidor? E esse tema, pessoal, é um tema que pode parecer introdutório no direito do consumidor, mas é um tema que a grande maioria dos concursos públicos cobra, pois, como eu dito, eu só aplico o Código de Defesa do Consumidor em benefício daquele que é vulnerável, em benefício daquele que é qualificado, conceituado como consumidor. Daí que é imprescindível se faz entender o que vem a ser um consumidor. E diz lá o artigo 2º que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final. Então, desde logo, faz uma marcação
grifem a expressão destinatário final, porque é aqui que repousa toda a discussão em torno do conceito de consumidor. Quem é consumidor? Consumidor, nas palavras da lei, é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. E a questão que se coloca é, o que vem a ser destinatário final? O que é destinatário final? O que a lei entende por destinatário final? Em torno desse conceito, do conceito de consumidor, surgiram algumas teorias que buscam explicar, que buscam esclarecer qual é o conceito de consumidor. Algumas teorias que buscam explicar o que significa a expressão destinatário final. Logo que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, pessoal, como eu disse a vocês logo nos nossos primeiros encontros, ele deu uma guinada de 180 graus no direito privado. Ele trouxe regras diferenciadas de responsabilidade civil, mudou por completo todo o paradigma de proteção contratual do sujeito vulnerável, estabeleceu, por exemplo, um limite de multa moratória de 2% ao mês, o que até então não existia no direito civil privado. Razão pela qual, diante dessas grandes inovações que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, todo mundo queria trazer para perto de si o Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo queria ser qualificado como consumidor, sabendo que eu só aplico o CDC em benefício do sujeito vulnerável. Daí que surgiu a primeira teoria chamada de teoria maximalista. Então, a primeira teoria foi a teoria maximalista, ou objetivista, como preferem alguns doutrinadores. O que argumenta a teoria maximalista? Para a teoria maximalista, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou contrata serviço como destinatário final. Assim entendido, tão somente o destinatário final. Destinatário final o que, pessoal? Fático. Ou seja, para a teoria maximalista, toda vez que o consumidor, pessoa física ou jurídica, retira do mercado de consumo determinado produto ou determinado serviço, pondo fim à cadeia de circulação, encerrando a cadeia de produção, toda vez que eu pratico um consumo, que eu retiro aquele produto de circulação, eu sou considerado consumidor. Pouco importa para a teoria maximalista qual a destinação que eu dou àquele produto ou àquele serviço. Pouco importa para a teoria maximalista o que eu faço, qual é a minha intenção ao adquirir determinado produto ou a contratar determinado serviço. Para a teoria maximalista, basta que eu retire o produto do mercado, basta que eu ponha fim à cadeia de circulação, que eu serei considerado consumidor. Então, repare que a teoria maximalista ela busca alargar sobremaneira o conceito de consumidor, de modo a igualmente ampliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Justamente em razão dessa grande ampliação que buscou trabalhar a teoria maximalista, hoje é uma teoria considerada minoritária. Hoje não é, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a teoria que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor no que concerne ao conceito de consumidor. De qualquer maneira, como colocado, essas teorias são de conhecimento imprescindível para todo aquele que se dispõe a fazer uma prova de direito do consumidor, por diversas razões, dentre elas a principal: eu só aplico o Código de Defesa do Consumidor em benefício de quem é consumidor, então eu tenho que saber quem é consumidor. Em evolução a essa teoria maximalista, surgiu a chamada teoria finalista. Para a teoria finalista, consumidor
é todo aquele que adquire produto ou contrata serviço como destinatário final. Assim entendido, aquele destinatário final fático e econômico. Ou seja, consumidor é todo aquele que adquire produto ou contrata serviço para suprir, para atender uma necessidade pessoal. Ou seja, é aquele que contrata um serviço ou que adquire um produto para suprir uma necessidade pessoal. Seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica, tanto faz. Ou seja, para a teoria finalista, eu, além de pôr fim à cadeia de circulação, além de encerrar a cadeia de produção, retirar aquele produto ou aquele serviço do mercado de consumo, a teoria finalista também leva em consideração a destinação a ser dada àquele produto ou àquele serviço. Ou seja, para a teoria finalista, só é considerado consumidor aquele destinatário final fático e econômico. Ou seja, é considerado consumidor aquele que retira o produto de circulação, aquele que põe fim à cadeia de produção e que utiliza aquele produto ou aquele serviço como forma de atender uma necessidade pessoal, seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica, e não aquele que pratica o chamado consumo intermediário. Ou seja, para a teoria finalista, não é considerado consumidor aquele que não é o destinatário final econômico, aquele que pratica um consumo intermediário, ou seja, aquele que adquire um produto ou contrata um serviço como forma de implementar a sua atividade, como forma de servir de insumo à sua atividade empresarial ou à sua atividade comercial. Ou seja, para a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor visa proteger aquele consumidor, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, e aqui pouco importa a grandeza econômica daquele consumidor, desde que aquele consumidor adquira produto ou serviço como forma de suprir uma necessidade pessoal. Portanto, sendo destinatário final fático, retirar o produto de circulação, pondo fim à cadeia de produção, e destinatário final econômico, ou seja, que eu não pratique um consumo intermediário, que aquele produto ou aquele serviço não sirva de insumo, não sirva para implementar a minha atividade comercial. Essa é a teoria finalista. Então imagina que você está numa prova oral. Doutora, qual foi a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor para conceituar a figura de consumidor? Foi justamente a teoria finalista. Essa foi a teoria adotada pelo Código, e isso é pacífico tanto em doutrina quanto em jurisprudência. Não há mais hoje o que se discutir. A teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor no artigo 2º para conceituar a figura do vulnerável, pouco importa o poderio econômico desse cidadão, seja pessoa física ou da pessoa jurídica, é a teoria finalista. Ocorre que a teoria finalista, aplicada com todo o rigor que lhe é inerente, que lhe é natural, acarreta uma série de injustiças, ou seja, situações que possuem a mesma moldura fática seriam resolvidas, ora pelo Código de Defesa do Consumidor, ora pelo Código Civil, a depender do caso concreto. Então repare, Maria, pequena costureira, adquire uma máquina de costura de uma grande fornecedora. A máquina de costura vem apresentar vício de fabricação que a torna imprestável ao uso regular. Maria pode ser considerada consumidora? Maria pode ser considerada consumidora? Bom, aplicando a teoria adotada pelo Código, a teoria finalista, Maria pode ou não ser considerada consumidora, a depender da destinação econômica que ela dá àquela máquina de costura adquirida. Então, repare, se Maria adquire uma máquina de costura para costurar para si ou para os seus entes familiares, ela pode ser considerada consumidora à luz da teoria finalista. Agora, se Maria
adquire aquela máquina de costura e a utiliza como forma de sua subsistência para costurar para fora, pode Maria ser considerada consumidora? Para a teoria finalista, não. Por que não? Porque Maria, apesar de destinatária fática, é também destinatária, não é também destinatária econômica, pois utiliza a máquina de costura como insumo para desenvolver a sua atividade profissional. E esse é só um exemplo, basta você pensar em tantos outros da nossa realidade social. O pequeno mecânico que adquire ao longo do tempo equipamentos, ferramentas para poder implementar o seu pequeno negócio de mecânica, pode ser considerado consumidor? Pela teoria finalista, não. Mas será que isso é justo? Será que não há aí a mesma razão de ser da relação jurídica de consumo? Será que entre Maria e a grande fabricante daquela máquina de costura não há ali uma vulnerabilidade? Será que não há ali uma situação de desequilíbrio a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Pense, por exemplo, na situação do taxista. Utiliza o seu veículo como forma de insumo para implementar na sua atividade profissional. Será que o taxista, quando adquire peças para seu veículo, não pode ser considerado consumidor? Mas será que o taxista não é ali vulnerável? Será que não há um desequilíbrio nessa relação jurídica de modo a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Quando Maria costura para si própria, ela é considerada consumidora. Mas quando ela costura para fora, auferindo ali benefício econômico, ela não é mais consumidora. Será que isso é justo, pessoal? Será que se nós formos juntos a uma livraria, adquirimos a mesma caneta vermelha, você utiliza a sua caneta vermelha para marcar o seu código para estudar. Eu utilizo a minha caneta vermelha para corrigir prova, portanto, para implementar a minha atividade docente. Se a mesma caneta estoura e lhe causa um dano material, você é considerado consumidor. Se a caneta estoura e me causa um dano material, eu não sou considerado consumidor. Vou ter que demandar à luz do Código Civil, à luz dos dispositivos que trabalham o vício redibitório. Será que isso é justo? Será que onde há a mesma razão de ser, ou seja, vulnerabilidade, desequilíbrio, não deveria se aplicar a mesma regra jurídica? Não por outra razão, partindo desta constatação fática, o STJ e a doutrina falam na chamada teoria finalista mitigada, que parte da premissa que o conceito de consumidor está diretamente relacionada à ideia de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ou seja, toda vez que no bojo de uma relação jurídica de consumo, ainda que aquele produto ou aquele serviço seja utilizado como insumo ou como implemento da minha atividade profissional, ou seja, ainda que eu pratique um consumo intermediário, ainda que eu seja o destinatário final fático, mas não econômico, se em concreto, e aqui está o detalhe, a peculiaridade, por quê? Porque quando eu trabalho com a teoria finalista, quando eu trabalho com o destinatário final fático e econômico, pouco importa a grandeza econômica daquele que eu chamo de consumidor, esse elemento aqui, a vulnerabilidade, é um elemento presumido, é um elemento de direito, é um elemento posto. Todo e qualquer consumidor é, por natureza, sujeito vulnerável. Todo e qualquer consumidor, portanto, necessita de uma proteção especial justamente pelo fato da Constituição, lá no artigo 5º, inciso 32, afirmar, ainda que de maneira implícita, que todo e qualquer consumidor é, por natureza, uma pessoa vulnerável. Agora, quando eu busco aplicar a teoria finalista mitigada, a peculiaridade é que aquele que alega ser vulnerável, aquele que alega, portanto, ser consumidor, atrai para si o ônus de demonstrar a sua
vulnerabilidade. Atrai para si o ônus de demonstrar a necessidade, o desequilíbrio na relação jurídica que vai justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica. Agora, mais uma vez, que fique claro, a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor foi a teoria finalista. Excepcionalmente, para poder regular essas situações colocadas de maneira exemplificativa, para evitar flagrantes injustiças, pois onde há a mesma razão de ser, deve-se aplicar a mesma regra jurídica, o STJ permite, em alguns casos, a aplicação da teoria finalista mitigada, onde você necessariamente deve ser o destinatário final fático e demonstrar a sua vulnerabilidade, ainda que não seja o destinatário final econômico. Ok? Ficou claro isso aí? Tranquilo? A partir daí, a doutrina e a jurisprudência estabelecem certas presunções. Claro que são presunções relativas que podem ser afastadas no caso concreto. Então, por exemplo, a pessoa física profissional, a Maria, o mecânico, o taxista, presume-se a sua vulnerabilidade. Então, essas pessoas serão consideradas consumidoras em razão da teoria finalista mitigada. As pessoas jurídicas de pequeno porte também vêm tendo presumida a sua vulnerabilidade, de modo a atrair para si o Código de Defesa do Consumidor. Já as pessoas jurídicas de grande porte, a presunção é inversa. Ou seja, para as pessoas jurídicas de grande porte, a ideia é que elas não sejam consideradas vulneráveis. A ideia, portanto, é que elas não sejam consideradas consumidoras. Agora, cuidado, se a pessoa jurídica de grande porte for destinatária final, fática e econômica, ela é considerada consumidora, porque ela está adquirindo produto ou serviço para suprir uma necessidade pessoal. Problema nenhum. Tranquilo? Então, repare o exemplo que o STJ já analisou. Uma seguradora compra aviões para servir de transporte para seus executivos. Portanto, para suprir uma necessidade da pessoa jurídica de transportar os seus executivos. Razão pela qual entendeu o STJ que a lide seria julgada sob a égide do direito do consumidor, porque aquele adquirente era o destinatário final fático e econômico. Ou seja, aquele avião adquirido não era utilizado como insumo, como implemento da atividade principal, que era a comercialização de seguros. Tranquilo? Beleza? Então, pessoa física profissional, eu entendo como consumidor, presumidamente vulnerável. Pessoa jurídica de grande porte, eu entendo como não vulnerável, como regra, quando eu não sou destinatário final econômico. Pessoa jurídica de pequeno porte, presume-se, da mesma maneira, a sua vulnerabilidade. E aí o que eu tenho no meio do caminho são as pessoas jurídicas de médio porte. Aí é no caso concreto que eu vou analisar se elas são ou não consideradas vulneráveis, se elas são ou não consideradas consumidores. Beleza? Então repare, tudo gira em torno do conceito de vulnerabilidade. Agora, pouco importa quem eu seja, se eu sou destinatário final fático e econômico, eu sou considerado consumidor pela teoria finalista, que foi a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Então esse é o conceito de consumidor direto. Vamos trabalhar agora o conceito de consumidor por equiparação. O primeiro conceito de consumidor por equiparação está no artigo 2º, parágrafo único. E aqui um detalhe, toda vez que eu trabalho com consumidor por equiparação, eu vou esquecer essas teorias, ok? Essas teorias, teoria maximalista, teoria finalista mitigada, só tem aplicação quando eu estiver trabalhando com o consumidor direto. Elas não se aplicam ao consumidor por equiparação.
O artigo 2º, parágrafo único, diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, o parágrafo único do artigo 2º é uma autorização à tutela coletiva dos consumidores, tema que a gente vai estudar mais no final do nosso módulo, ok? Então, se permite a tutela coletiva dos consumidores, ainda que não haja relação jurídica entre eles, ainda que não tenham intervindo naquela relação jurídica de consumo, sejam pessoas determinadas ou indeterminadas, se permite a tutela coletiva de toda a sociedade de consumidores por parte dos legitimados, previstos aqui no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. O segundo e mais importante conceito do consumidor por equiparação está lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Esse dispositivo legal vai ser mais aprofundado quando a gente estudar a responsabilidade civil nas relações jurídicas de consumo. Mas todo aquele que, ainda que não mantenha nenhum tipo de relação jurídica, ou melhor, equipara-se a consumidor justamente aquele que não mantém nenhum tipo de relação jurídica com a figura do fornecedor, mas que veio a sofrer algum tipo de dano em razão de um defeito do produto ou serviço, ou seja, que tenha sido vítima também de um acidente de consumo. Então, por exemplo, eu estou lá no ponto de ônibus, aguardando o meu ônibus, vem um ônibus desgovernado e me atropela na calçada, o que eu sou? Consumidor por equiparação. Por que eu sou consumidor por equiparação? Porque eu fui vítima de um acidente de consumo. Eu sofri um dano em razão da falha na prestação de serviço, ainda que eu não tenha com aquele fornecedor nenhum tipo de relação jurídica de consumo. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor amplia, estende a sua proteção, equiparando a consumidores todas aquelas pessoas que foram vítimas de um acidente de consumo, ou seja, que foram vítimas de um produto ou um serviço defeituosos, mas que não mantém relação jurídica com o fornecedor. E o outro dispositivo legal que traz o conceito de consumidor está lá no seu artigo 29. Para os efeitos deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Ou seja, todo aquele consumidor que foi vítima de uma publicidade enganosa, que se deparou com uma publicidade abusiva, que foi vitimada de uma prática comercial abusiva, que se submeteu aos efeitos dessas práticas abusivas. Mais uma vez, o Código de Defesa do Consumidor traz em cena a sua visão social, a sua visão coletiva de proteção do vulnerável, ainda que se trate de pessoas indeterminadas. Beleza? Então, consumidor direto e consumidor por equiparação. Pessoal, para fechar esse tópico dos elementos da relação jurídica de consumo, vamos ter uma atenção redobrada para o atual entendimento do STJ que cancelou a súmula 321. O que dizia a súmula 321 do STJ que foi cancelada? E em seu lugar foi editada a súmula 563. A súmula 321 do STJ dizia que é relação jurídica de consumo no bojo de uma previdência privada, tanto a previdência privada aberta quanto a previdência privada fechada. Essa súmula 321 ela foi cancelada e no seu lugar foi editada a súmula 563, que diz o seguinte: só se considera a relação jurídica de consumo quando eu estiver diante de previdência privada aberta. Ou seja, previdência privada fechada não se inclui no conceito de relação jurídica de consumo. Então fique atento a essa súmula 563. A partir desse entendimento, pessoal, o STJ também concluiu e firmou o entendimento que os planos de saúde que operam na modalidade de autogestão também não são considerados consumidores, ok?
Ah, então qual é a diferença de um plano de saúde na modalidade autogestão e o plano de saúde que é livremente comercializado no mercado de consumo? A diferença é que no plano de saúde, sob a modalidade de autogestão, não há a necessidade de se fornecer ao consumidor as coberturas mínimas obrigatórias previstas na lei que rege a matéria e especificadas pela ANS, diferente do que se tem nos planos de saúde que são livremente comercializados, onde há a necessidade de se observar o plano de referência, aquela cobertura mínima legalmente exigida. Beleza? Então fique atento aí a esses dois entendimentos recentes do STJ no que concerne à relação jurídica de consumo, ao conceito da relação jurídica de consumo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!